Bom, beleza. Então vamos começar aqui o nosso estudo de número 9, que é a lei de Deus. Vamos pedir então para que o Espírito Santo esteja conosco, pode ser? Oremos. Senhor Deus querido, Pai Criador do céu e da terra, perdoe os nossos pecados, Pai. Nós queremos humildemente agora invocar a presença do Espírito Santo, invocar a presença do Teu Santo mensageiro aqui, para que Ele nos fale, para que a Sua palavra fale ao nosso coração, para que a Sua palavra fale, e somente ela, não os nossos quereres e nem os nossos desejos. Nos ajude a cada dia a aprender mais e ficar mais perto da Tua palavra, mais perto de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, estudo de... Cadê? Compartilhar a tela aqui. Estudo de número 9, a lei de Deus, né? Então, olha só. Certa vez um fariseu perguntou para Jesus qual era o maior mandamento da lei de Deus. Jesus disse que o primeiro mandamento seria amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Inclusive, isso foi a passagem do estudo da lição de hoje, que a gente estuda. Mas ele estava falando em Marcos. Mas vamos pegar lá Mateus 22. Mateus 22. 34 a 40, Marcos. Você pode ler para a gente? Mateus 22, 34 a 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o próximo como você ama a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Muito bem. Lembrando que quando ele fala de lei e profetas, ele está falando, né, dos 5 primeiros livros, que é a Torá, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. E os profetas são todos os outros livros que vieram depois. Veja bem que em Marcos, ele continua. Deixa eu ver se aqui esse Mateus ele continua também. Mateus 22, 34 a 40. Cadê 22? Mateus 22, 34. Mateus 22, tá. Ele não fala, né? Mas se você vai para Marcos, vai lá para Marcos. Quando você faz para Marcos, o mesmo episódio relatado por Marcos, ele faz uma adição, né? Lê do 32 até o 34, Marcos 12, do 32 ao 34, Renata, porque os primeiros versos são os mesmos, né? Então, do 32 ao 34 do capítulo 12 de Marcos, lê aí pra gente. Disse-lhe o escriba: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Então, vamos lá. Olha só, é importante esse complemento aqui. Por quê? Chegou um dos escribas, né? E perguntou para Jesus, qual que é o maior dos mandamentos? Certo? Tá. Dos mandamentos, qual que é o maior deles? E aí Jesus
ele fez uma coisa importante. Ele fez um resumo. Jesus, ele fez um resumo. Tá? Então, ele pegou aqui e falou o seguinte, olha, os mandamentos... Fala, Ednei. Boa noite, Ele Léo. falou Boa o noite, todo seguinte, mundo. boa noite. Ele falou o seguinte, os mandamentos, os principais são esses, né? O Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Tá. Primeira coisa, se você for para os 10 mandamentos, este é o resumo da primeira parte dos 10 mandamentos. Tá? Isso é um resumo. Por quê? Você vai pegar ali nos 10 mandamentos e você vê que a primeira parte fala: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para santificar. Né? Então você tem ali a parte do mandamento. Deixa eu pegar aqui uma imagem, né? Ó, os 10 mandamentos. Quer ver? Aqui, pegar esse exemplo aqui, ó. Então, deixa eu abrir isso aqui numa nova tab. Aqui, né? Então, você tem a primeira parte, que é o quê? Lembra-te, né, de Deus. A primeira parte dos mandamentos, ela fala sobre Deus. Olha lá. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para santificar. Ou seja, está falando referente a Deus. Então, olha só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. A segunda parte disso é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, olha só. Quando a gente fala do próximo, olha quais são a segunda parte dos mandamentos. Honra o teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Ou seja, isso aqui não está falando de Deus exatamente, está falando do próximo. Então, primeira coisa, Jesus fez um resumo ali. E ele fez referência ao quê? Aos 10 mandamentos. Outra coisa importante, que inclusive eu estudei hoje isso, né? Por que o fariseu, desculpa, por que o escriba, enfim, por que o escriba chegou lá, perguntou isso para Jesus e depois ele falou assim, ó, você respondeu muito bem, que resposta ótima, que resposta maravilhosa. Por que ele falou isso? Porque Jesus citou a Shema. O que é a Shema? Shema é um dos conselhos centrais do judaísmo. E você vai pegar a escrita da Shema, sabe aquilo que o pessoal coloca em volta do braço, ou que ele coloca nos umbrais das portas das casas dos judeus, que você coloca, ou que eles, às vezes, você vê alguns que colocam um negócio na cabeça, é a Shema. Jesus citou a Shema. Onde que está isso na Bíblia? Ednei, pega aí, Deuteronômio 6, 4 e 5. Marcos, pega aí, Levíticos 19 e 18. Então, Deuteronômio 6, 4 e 5, Levíticos 19 e 18. Lê para mim aí, por favor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Muito bem. Olha só, exatamente a frase que Jesus usou em Mateus ou Marcos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E aí ele fala, tá, e o segundo
ele citou o quê? Levíticos 19, 18. Lê para mim aí, Marcos. Não procure por vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Muito Senhor. bem. Olha só, assim diz o Senhor. Ou seja, o que que Jesus fez? Jesus pegou, fez a referência aos mandamentos do Velho Testamento e falou: é isso. Esse é o resumo. Você quer saber o que que é importante? Ame a Deus acima de tudo e ame ao próximo como a ti mesmo. Então, nesse momento, o que que ele estava fazendo ali? Ele estava fazendo a referência às leis e aos profetas, né? Moisés, né? E Levíticos ali, ok? Então, esta é a essência da lei: amar a Deus e amar ao próximo. A essência da lei é essa: amar a Deus e amar ao próximo. Então, olha só, quando a gente vem aqui, ó, quem foi que escreveu a lei de Deus? Renata, pega aí. Êxodo 31, 18. Depois, o Marcos pega aí o Salmo 117, 7 a 8. E eu vou pegar o 119 e 142. Então, pega aí. Êxodo 31, 18. Aí depois já deixa engatilhado o Salmo 111, 7 e 8. E eu vou pegar o Salmo 119 e 142. Vamos lá? Pode ler aí. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Muito bem. Tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender: foi Deus que escreveu isso. Não foi o homem, não foi Moisés, não foi um profeta, não foi uma invenção. Foi o próprio Deus que escreveu as leis. O que é interessante da gente entender, se você olhar a história. Deus teve que escrever a lei 2 vezes, né? Deus teve que escrever a lei 2 vezes. Por quê? Porque o senhor Moisés, depois de descer lá, que depois de que Deus deu os 10 mandamentos para ele viu o povo fazendo besteira lá, né? E ele foi lá e quebrou as tábuas da lei no chão, né? E aí ele teve que voltar para o monte, tá? E Deus mandou ele cavar as pedras de novo, porque ele não ia dar de novo. Ele falou assim: não vou dar de novo isso aí na sua mão, não. É bom que você vai. Agora você vai lá, você vai arrancar as pedras, eu escrevo. Mas você vai ter que arrancar a pedra de novo. Tá? Fala aí, ô Marcos. Essa primeira vez que ele escreveu, quanto tempo ele ficou lá em cima? Ele ficou Fala? 40 dias. Nossa, 40 dias escrevendo, depois vai lá. Não. A primeira vez que ele foi lá, em que A ele primeira. não escreveu. Não, ele ficou 40 dias lá com Ah, Deus. Ele subiu no antes de monte. quebrar, né? Isso. Aí ele desceu, tá? Ele desceu, viu o que o povo estava fazendo, viu o que a galera estava fazendo. Aí ele ficou muito bravo, porque o pessoal fez o bezerro de ouro, né? Aí ele foi lá, quebrou as pedras, jogou no chão, fez eles beberem o rei, o bezerro deles lá. E aí ele subiu de novo, e aí Deus falou assim: muito legal, né? Que bacana que você fez isso. Eu não vou dar para você as pedras todas bonitinhas, não. Você vai ter que arrancar e vai ter que moldar a pedra exatamente como estava. Eu escrevo. Entende? Então, assim, só um segundo. Aqui. Quer ver, ó? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é o Êxodo 32.
Deixa eu ver se é no Êxodo 32 que conta essa história. Vamos dar uma olhadinha lá. Se eu não estou enganado aqui, é Êxodo 32. Olha lá. Olha lá, ó. Êxodo 32, ó. Vendo o povo que Moisés tardava ao descer o monte, acercou-se de Arão e lhe disse: faze para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a esse Moisés, olha só, velho. Quanto a esse Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, a gente não sabe o que aconteceu com ele. E aí disse-lhe Arão: bom, tirai aí os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-os. Então todo o povo tirou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxe a Arão. Ele os tomou das suas mãos e com um buril, né, deu forma ao ouro e dele fez um bezerro de fundição. Então eles disseram: aí, ó, são estes os reis de Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante do Senhor, apregoando e disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. Depois o povo se assentou para comer, beber e para jogar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, aquele que você fez subir do Egito, se corrompeu. Depressa te desviou do caminho que eu lhes ordenei e fizeram para si um bezerro de fundição. Perante eles se inclinaram e lhes ofereceram sacrifícios e disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo e é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. Então eu farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ah, Senhor, por que acende teu furor contra o teu povo que tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Por que hão de dizer os egípcios não, desculpa. Por que hão de dizer os egípcios: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los na face da terra, tornar-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão. E aí ele continua seguindo aqui, tem muita coisa para ler, que ele fala um monte de coisa. E aí, no fim, ele vai lá e desce, faz o povo beber o bezerro, tá? Ele fala: ó, agora vocês vão beber esse bezerro aí. No verso do capítulo 33, fala sobre que Deus não vai no meio do povo. No capítulo 34, fala aqui, ó, olha o capítulo 34, olha o título: As Novas Tábuas da Lei. Olha só. Então ele disse aqui, ó, só vou ler o 34:1, diz o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: lavra tu 2 tábuas de pedra, como as primeiras que eu te dei, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam escritas nas primeiras tábuas que você quebrou. Imagina Deus falando isso para você. Agora você vai dar um jeito de pegar e fazer as pedras, tá? Porque eu vou até escrever de novo, mas você vai dar um jeito aí de pegar isso e vai fazer de novo, porque você quebrou, então você arruma. Entende? Fala aí, ô Marcos. Hein, Léo, mas o Abrão que você citou lá, ele era o Arão. sumo sacerdote, né? Abrão, Arão. Arão era o irmão de Moisés. Ele era sumo sacerdote, alguma coisa assim? Essa divisão ainda não existia muito bem, Ah, tá. tá? Veio a ser, Ah, tá? tá. É Mas que eu essa lembro, divisão. eu Isso. lembrei de uma novela que eu assisti, Ah, e daí eu lembrei lá com o colete lá que a gente tava comentando, né? Eu acho que no estudando, episódio sim, retrasado, se não sim. me engano. Daí eu fiquei, ué, mas me espanta ele ser sumo sacerdote, não lembro direito. Ele concordar com isso, né? Mandar o povo É, trazer os ouros e tudo não. mais. Então, olha só. Na verdade, inclusive vamos ler o verso 32 aqui, o capítulo 32, volta no capítulo 32. Volta lá que a gente estava lendo, só que ele era muito grande e tal. Olha só. A partir do verso 15.
Voltou-se Moisés e desceu do monte com as tábuas do testemunho na mão. De um e de outro lado estavam escritas, ou seja, eram duas peças de pedra que estavam escritas dos dois lados. Ora, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: parece que está tendo barulho de guerra lá no acampamento. Respondeu Moisés: não é barulho de vitorioso, não, nem de vencido. É a voz daqueles que ficam cantando na festa que eu estou ouvindo. Chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, ele acendeu a ira e arremessou das mãos as tábuas e as quebrou ao pé do monte. Então tomou o bezerro que tinha feito e o queimou no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, aspergiu sobre a água e deu para beber aos filhos de Israel. E perguntou Moisés a Arão: que te fez esse povo? Sobre ele trouxeste tamanho pecado. Aí Arão respondeu: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Eles me disseram: faz-nos deuses que vão adiante de ti. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés e esse homem que nos tirou do Egito, da terra prometida. Então lhes disse: quem tem ouro, arranque-o. Dá-me. E lancei no fogo. E saiu esse bezerro. Olha que desculpa esfarrapada. Olha, o que eu fiz foi jogar os negócios do fogo e saiu esse bezerro aí. Tipo, sair para rapar a cabeça, saiu uma trança. Mais ou menos. Tipo isso. Tipo isso. Então, assim, e ele disse aqui, ó, vendo Moisés que o povo estava sem freio e que Arão havia deixado-a solta para a vergonha entre seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. E se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então lhes disse assim, diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa. Passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e a cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. Os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Deus, e caíram do povo naquele dia cerca de 3.000 homens. Então, assim, não vou continuar a história aqui, depois se vocês quiserem, vocês leem. Mas Deus tinha falado, ô Moisés, o negócio é o seguinte, cara, esse povo aí é difícil, hein? Ô, povinho difícil. Já estão adorando um bezerro lá, cara. Eu acabei de tirar eles do Egito. Fiz tudo aquilo ali na frente deles e já estão lá de novo. Faz o seguinte, vamos matar todo mundo e eu começo você. Aí Moisés falou, não, vou matar todo mundo não, né? O que os outros vão dizer? O que os outros povos vão dizer? Ó, o Deus tirou eles para matar eles no deserto? Não faz isso, né? Aí Deus falou, tá bom, vai, não vou fazer isso. Aí Mas quando ele, Moisés chegou lá e viu a balbúrdia, ele foi lá, jogou os negócios no chão, falou, ó, quem que não participou dessa zona? Ah, os filhos de Levi, os levitas. Beleza, vocês vêm para cá, pega a sua espada e mata um. Todo mundo. Ou seja, ô Léo, é, mas tipo, da oração que Moisés fez aqui, tá falando que Deus se arrependeu, não sei se tá só então, na minha versão aqui, Deus se arrependeu do mal que dissera que tá, havia de fazer ao povo. Então, tipo, a oração sim. de Moisés fez Deus se arrepender. Então, vamos lá. Esse arrepender é o mesmo arrepender de que aquele é o mesmo verbo que fala sobre que Deus se arrependeu de fazer o homem no dilúvio lá, da história do dilúvio. É o mesmo verbo, tá? Este verbo, o arrepender, não tem uma tradução muito certa, porque na verdade o verbo, se você traz para o inglês, é a palavra sight. Sight. O que é o sight? Sight é quando você faz assim, ó. É isso. Entende? Tipo, Isso, uma isso suspiração. é tipo quando você. Suspirou. Sabe quando você está vendo alguma coisa muito ruim, alguma coisa que você está se arrependendo, alguma coisa que é complicado, uma coisa que você não queria, uma coisa que passou muito perto, você fala assim, ó.
Isso é o sight. Essa é a tradução. E aí eles colocaram como se arrependeu. Na verdade, seria expirar a palavra correta. Quando você faz esse sight. E aí ele colocou como se arrependeu. Então, tipo assim, Deus ouviu tudo que o Moisés falou e Deus fez assim, ó. Tá bom. Foi isso. Entendeu? Da mesma forma, quando você lê... Deixa eu ver se eu acho aqui no original aqui. Deus se arrependeu. Aqui, ó. Ó. E qual que... Vamos lá pegar aqui, ó. Deus se arrependeu. Deixa eu pegar aqui a Bíblia. Vou jogar aqui. Então, ó, Gênesis... Opa, desculpa. A gente está em Levítico... Qual que era? Êxodo... Êxodo 32:14. Ó. Êxodo 32... 14. Então, ó. Vamos, filho. Êxodo 32:14, interlinear. Aqui, ó. Ó. Relented. Tá? Relented. Vamos ver o que tem aqui, ó. Comforted. Morning. Ó, morning, por exemplo, quando você tá... Quando alguém morre e você fica muito chateado, muito triste, você fica, tipo, em luto. Ó, confortado, arrepender. Olha aqui, ó. Mudou a sua mente. Ó, relented, do tipo de, ai, tá bom, ok. Tá vendo, ó? Pelo seu destino e ficou, tipo, meio condolecido com isso. Então, você tá vendo que tem várias traduções para esse cara aqui, tá? Mas a tradução aqui, ó, quando você vem aqui, ó, para consolar, vir uma consolação, mudar de ideia, conforto, ter compaixão, pensar duas vezes, mourning. Então, esta palavra, em outras vezes, ela é usada, vem do Naham, olha aqui, ó, ele vem do Nasham. Não sei se você lembra, mas a gente estava falando que o Nasham era o sopro de Deus. Lembra dessa palavra, que era o sopro? Então, era aquele suspiro, do tipo, o suspiro. Então, o que é a ideia aqui? Deus, tipo, ele ok, eu vou acatar o que você está dizendo, mas não é que, tipo, Deus, me arrependi, eu estava errado. Não é que ele estava errado e por isso ele se arrependeu. Este é a melhor tradução. Ok? Quando alguém fala assim, ó, você não pode ir lá, é melhor que você vá em tal lugar. Aí você fala assim, tá, não quero ir. Mas é melhor que você vá, porque vai acontecer isso aqui para você. Você fala assim, tá bom. Você se arrependeu de falar que você não ia e você vai. Entendeu? Ok. Então, vamos lá. Então, voltando aqui. Né? Então, quem escreveu a lei de Deus? 2 vezes foi o próprio Deus. 2 vezes. Tá?
Descreva abaixo as características da lei de Deus. Então, quem que ficou com Salmo 111, 7 e 8 aí? Foi o Marcos, mas acho que ele não está mais. Marcos foi embora. Nos deixou. Deixa eu ver aqui. Salmos 111. Deixa eu pegar aqui então, ó. Salmo 111, 7 e 8. Diz aqui, ó. Voltei. Aê, manda aí, manda aí. Salmo 108, 11, 7 e 8. Salmo 111. Não. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis são todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Fiéis para todos preceito feito em retidão. E aqui diz aqui, ó, Salmo 119, 142 diz o seguinte: a tua retidão é eterna e a tua lei é a verdade. A tua retidão é eterna e a tua lei é verdade. Ou seja, as características que Deus deu, né, que a própria Bíblia fala, é que ela é reta, ela é eterna e ela é a verdade. Ela é reta, ela é eterna e ela é a verdade. E aí vem a pergunta, Renata: como Jesus considerava a lei? João 15, 10. Como que Jesus considerava a lei? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Muito bem. Então ele está falando o que aqui, ó? Se guardardes os meus mandamentos, veja que existe um se. Se. Existe uma condição aí, ó. Se. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de Deus, do meu Pai, e eu permaneço no amor dele. Então, assim, existe uma condição. Lê para mim João 14, 15, Renata, já que você está aí. Peraí que a folha grudou. Uhum. 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha só, mais uma vez, uma condicional. O que ele está dizendo aqui? Ah, você diz que ama, mas você não guarda os meus mandamentos. Então, você não me ama. Porque se você me ama, você guarda os meus mandamentos. E aí, depois, no 15, ele fala o seguinte: se você guarda os meus mandamentos, você permanece no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de Deus e eu estou no amor dele. Então, assim, veja bem, o que ele está falando aqui? Jesus guardou a lei. Lembre-se que desobedecer a lei é cometer pecado. Vamos lá para 1 João. Leia aí, Ednei. Primeira carta de João 3, 4. Primeira carta de João 3, 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Muito bem. O que é pecar? Transgredir a lei. Que lei? A lei de Deus. Então, pecar é transgredir a lei de Deus. Ele disse aqui: todo aquele que comete pecado transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Ok? Então, assim, quem obedece
permanece no amor de Deus e de Jesus. A Bíblia afirma que o mandamento é santo, justo e bom. A Bíblia fala que o mandamento não existe mais, que o mandamento é ruim, que a gente não tem mais que guardar. Vamos ler. Ô Marcos, lê aí, Romanos 7,12. Romanos 7,12. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Muito bem, olha só. Portanto, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Olha só. Se o mandamento é santo, justo e bom, e ela é eterna, como nós lemos, então ela não pode ser ruim. E aí vem aquela pergunta que todo mundo faz. Não, mas Jesus pregou a lei na cruz. Nós não precisamos mais seguir a lei de Deus. Nós não precisamos seguir a lei de Deus. Vamos ver o que o próprio Jesus disse em Mateus 5, 17 e 18. Vai lá, Renata. Mateus 5, 17 e 18. Lê aí pra gente. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum ou como que é? Nenhum ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aqui diz que nem um J ou um tio se omitirá da lei, sem que Tá. tudo se cumpra. O que significa tudo se cumpra? As profecias? Todas elas. O fim. Tudo. Até que tudo, veja bem, tudo se cumpra, nada da lei pode se passar. Pega aí para mim, o Ednei, Gálatas 3:13. E você, Marcos, pega aí Lucas 24:44. Gálatas 3:13. Lucas 24:44. Cristo Vamos nos, ler Gálatas aí. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Muito bem. Algumas pessoas utilizam este Gálatas para dizer que está vendo? Jesus se fez a maldição da lei para que eu não precisasse seguir a lei. Algumas pessoas utilizam isso. Só que tem um detalhe importante. Não diz que Jesus pregou a lei, diz que Jesus se fez a maldição da lei. Tá, e qual que é a maldição da lei? A maldição da lei era: todo aquele que pecar morre. O que isso quer dizer? Ó, Gálatas 3:13 diz aqui, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei. Por nós, por isso está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Tá, mas que maldição é essa que ele se fez? Vai lá em Romanos 6, Romanos 6, 23. O que está escrito aí em Romanos 6, 23, Marcos? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bem. O salário do pecado é a morte. Agora, Jesus morreu, então ele fez o quê? Ele se tornou a maldição da lei. Mas será que é isso mesmo que está escrito? Lê agora Romanos 8:2 para mim, por favor. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Ou seja,
a lei de pecar e morrer, foi paga por Jesus por mim. Como é que eu, então, posso dizer que a lei se passou? A lei não se passou. Ele diz que ele pagou a morte por mim. Significa que eu não preciso seguir a lei? Não. Significa que se eu pecar e aceitar a Jesus e colocar e pedir perdão para ele, ele morreu por mim. Ele morreu por mim. Não quer dizer que eu não preciso mais fazer isso. Quer dizer que eu não preciso morrer. Porque antes, até a morte de Jesus, já te dou a palavra, Ednei, até a morte de Jesus, quem pecava tinha que matar um cordeirinho. Jesus morreu na Páscoa, justamente no rito da passagem da morte do cordeiro. Quando ele morreu, o véu se rasgou e eu não preciso mais do ritual de matar o cordeiro, porque ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então agora eu não preciso, se eu peco, eu não preciso mais matar um cordeiro, porque a lei dizia, pecou, precisa ter morte. Agora que Jesus morreu, não. Agora o que eu preciso fazer? Se eu peco, eu peço perdão para Jesus, porque ele já morreu. Mas como é que eu sei se eu peco ou não? Pela lei. Então a lei continua vigente. Porque como é que eu vou saber se eu pequei ou não? Como a própria Bíblia diz, pela lei. Né? Lá em Romanos diz, pois o pecado, portanto a lei é santa, o mandamento é justo e é bom. Entende? Então eu consigo saber, eu preciso saber o que é certo e errado por um parâmetro. Qual que é o parâmetro? A lei. Fala, Ednei. Não, eu só ia te perguntar isso, porque lá no Antigo Testamento foram mortos quase 3.000 quando pecaram, quando adoraram o bezerro, Sim. não foi? Sim. Então daí, tipo, tem um contraste lá, tipo, antigamente no Velho Testamento, desobedecia, morria. O que Quase que... acontece? Então, é aí que entra a questão das alianças. A antiga aliança e a nova aliança. Qual que era a antiga aliança? Até, né, a vinda de Jesus lá. A antiga aliança era, pecou, precisa de morte, ou a sua própria, ou do cordeiro, de Ou um do bezerro. cordeiro. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Era isso. Tanto é que quem instituiu isso? Quem que instituiu isso? Moisés, né? Não. Deus instituiu. Ah, Deus. lá no Éden, lá, você fala? Olha só, pega aí Gênesis. Lá no Éden, Gênesis quando... 2:17. O que diz aí? Gênesis 2:17. Ah. Mas a árvore de conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia que dela comeres, certamente morrerás. Olha só, pecado da lei e da morte. Pecou, morreu. O que aconteceu depois? Deus matou 2 cordeirinhos depois. Por causa do pecado deles. Porque está escrito aqui, ó. No capítulo 3, verso 21. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles, uma para Adão e uma para a sua mulher, e os vestiu. Ué, como é que ele fez vestimenta de pele? Da onde saiu essa pele? Ele matou o cordeiro. E aí, você vê que, como isso já era algo instituído, o próximo capítulo, que é o capítulo 4, vai falar sobre Abel e Caim, fala que eles vieram oferecer sacrifício, holocausto. Só que um decidiu pegar alguns frutos, e nem eram os melhores frutos, e o outro decidiu fazer o que Deus tinha ensinado, que era de pegar o cordeiro
Ou seja, a lei de que peca e morre veio desde o Éden. Deus falou. Não foi Moisés. Quando o povo foi tirado do Egito, que passou lá mais de 200 anos no meio do Egito, eles tinham esquecido de tudo isso aí. Então Deus voltou para eles e falou o seguinte: olha, eu vou dar os 10 mandamentos para vocês e depois vou instituir todo o ritual de cerimônia, tá? Vou instituir o cordeirinho que vai ser morto e não sei o que, lá, porque vai simbolizar o cordeiro que tira o pecado do mundo, que vai vir, que vai ser de uma vez por todas, para que vocês vejam de que, eu não posso viver no meio de pecado. Se você olha o que acontece aqui, até se você olha o que vai acontecendo aqui em até Êxodo, você vê que o pessoal não foi, depois que foram tirados do Egito, foram poucas as vezes em que o povo ofereceu o sacrifício. Mas eles sabiam que tinham que sacrificar. Tanto é que eles vieram trazer holocaustos pacíficos para o Deus bezerro que saiu do nada lá. Mas então isso não era algo novo. Mas a partir do momento que Deus instituiu o processo do tabernáculo, o processo do santuário, era para deixar evidente que, olha, isso é para te lembrar todos os dias: pecado demanda a morte, pecado demanda a morte, pecado demanda a morte. Tanto é que, em alguns casos, Deus não deu a oportunidade para que um bezerro ou um cordeiro fosse morto. A própria pessoa morreu. Os filhos de Arão, né? Em outras situações. Por quê? Pecado demanda a morte. Agora, para aqueles que pecaram e não pagaram com a própria vida, o que eu tinha que fazer? Sacrificar um cordeiro, porque pecado demanda a morte. Então, a aliança era o quê? Pecou, não morreu, que bom, vai lá e oferece a morte de um bezerro, a morte de um cordeiro. Depois que Jesus veio, sob a nova aliança, qual que era a nova aliança? Eu não preciso eu morrer ou um bezerro morrer. Eu preciso depositar isso em Jesus Cristo, que já morreu por mim. Essa é a nova aliança. Não que o pecado não existe mais. Não que a lei não existe mais. Até porque, como é que eu vou saber o que é certo e o que é errado se eu não tenho um parâmetro? Mas é que agora eu estou sob uma nova aliança. Qual é a nova aliança? Você não precisa mais oferecer a sua vida ou a vida de um bezerro. Você precisa só aceitar Jesus Cristo, que já morreu por você. Entende? Então agora, vamos lá. Jesus foi claro que ele não veio abolir, mas veio cumprir a lei. Que lei que ele veio cumprir? De pecado e morte. De que aquele que transgride a lei de Deus precisa morrer. Só que ele não transgrediu, mas ele morreu. Vamos lá. Mateus 5, 21, 22, 27 e 28. Mateus 5, 21, 22, 27 e 28. Leia aí, Renata. Mateus 21, 22. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Muito bem. 27. Isso. Vai lá. 28, 21, 22, 27 e 28. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Veja bem, ele está aqui. O 27 e 28 você leu também, né?
Tá, já. Olha só, ele está citando o que aqui? Ele está citando os 10 mandamentos. Só que ele está citando os 10 mandamentos e ele está ampliando os 10 mandamentos. O que ele está falando aqui? Ele fala o seguinte, ó, no 21, 22. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento, certo? Certo. Então, até aí ele está falando, ó, não tem problema mais matar, agora você pode matar. Não, ele não está falando isso. Ele está falando o seguinte, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se irar contra o seu irmão, já estará sujeito ao julgamento. E qualquer que disser a seu irmão, raca, o que é isso? O que é raca? É quando você amaldiçoa alguém, você fala assim, tomara que você morra, desgraça. Tipo isso. Você não mata, mas você está jurando para que aquela pessoa, torcendo para que aquela pessoa sofra um derrame cerebral na sua frente, para você dar risada. Então ele fala aqui, qualquer um que disser a seu irmão raca, estará sujeito ao sinédrio. Entende? Ele está ampliando o que é o não matar. Porque algumas pessoas falaram o seguinte, não matar, eu não matei, eu só odiei ele com todas as minhas forças e mandei um fulano matar. Tá, então, querido. Então isso é ruim também. Ele não tá falando que não precisa mais seguir a lei de Moisés. Ele está ampliando isso. E ele faz isso de novo ali no adultério. E ele fala, lembra que não pode adulterar? Todo mundo, sim. Então, eu digo ainda o seguinte, se você olhar para a mulher e falar assim, que delícia lá em casa, então é um problema. Ô, Léo, fim de semana agora, você sabe que eu tenho muitos amigos do MMA aqui em Curitiba e tal. Fim de semana passado, um irmão meu, amigão, cara, foi disputar MMA, foi disputar o peso pesado num campeonato lá na Polônia, contra o segundo do ranking lá. Cara, eu torci tanto para que ele arrancasse a cabeça do outro, cara. Nossa. Eu falei, porque não tem, tá no sangue, né? Desde moleque eu fazia, Sim. né? Faz algum tempo já que eu parei de treinar e tal, mas aí domingo e sábado eu falei, pô, meu colega dele mandou mensagem e tal, pô, dá um apoio lá, não, pode deixar. Só Caraca, mas faltou orar, assistindo, né? não, eu falei, cara, mas assistindo a luta, cara, não tem, cara, vem um negócio assim, mano, quero que você arranque a cabeça desse cara, velho, não sei, sabe, você fica naquela torcida assim, é sinistra, cara, É pesado. E Deus está falando, cara, isso também é, isso é raca. Também é raca, né? Então, assim, veja bem, Jesus não está, inclusive, ele ainda reforça, eu não vim para mudar a lei. Ele falou isso, ó, no verso 17 do capítulo 5. Eu não vim para destruir a lei do Moisés, caramba. Eu vim aqui para cumprir e para reforçar. Eu não vim para destruir. E aí, uma coisa que é importante, tá, mas Deus não pode falar, a partir de agora pode, agora, a partir de agora não precisa mais? Vamos lá. Marcos, pega aí, Tiago 1,17, Renata pega Malaquias 3,6, e o Ednei já vai pegando Apocalipse 22, 18 e 19 aí. Então, vamos lá. Tiago 1,17. O que diz aí em Tiago 1,17? Hebreus, Tiago. Toda Pode boa ler. dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Não pode existir variação ou sombra de mudança. Diz que ele não muda. Vamos lá, Malaquias 3,6. Porque eu, Senhor, não mudo, pois por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Eu, Deus, não mudo. Eu não mudo. E ele falou, olha, eu não mudo, é por isso que vocês não vão morrer agora aí, ó. Se você estudar o contexto que Deus falou ali,
A gente pode até achar bonita essa frase, até querer tatuar ela, né? Colocar no carro, assim. Mas Deus estava dando uma bronca ali, cara. Mas uma bronca, porque o povo de Israel estava sacrificando filhos dentro do templo, tava uma desgrenha. E aí Deus falou assim, ó, sorte de vocês é que eu não mudo, porque eu falei que eu ia abençoar o povo de Abraão, porque se dependesse de vocês, vocês estavam tudo morto já. Já tinha consumido todo mundo aí. Era só fazer assim, ó, pim, virado torrada, todo mundo. Então, a gente tem que entender que Deus falou, olha, o que eu falei é para sempre, eu não mudo. Eu não mudo, tá? Então, e agora? Mas e a palavra de Deus? E a Bíblia? A gente pode mudar a Bíblia e a palavra de Deus? Leia aí, Apocalipse 22, 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Voltando aqui para Mateus 5,18, diz o seguinte: em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Você junta todos esses temas, você está entendendo o quê? Que a lei é eterna. A lei é eterna. Então, assim, quando ele fala que a lei é eterna, significa que até o fim que Deus determinar, não vai mudar. Não vai mudar. Entende? Isso vai continuar assim. Até quando? Até quando Deus quiser. Eu não posso mudar isso. Eu não posso dizer que não é mais. Eu não posso dizer que não preciso. Porque a própria lei de Deus, a própria Bíblia está falando a lei é eterna. Santa, justa e boa. Então, se a lei é eterna, santa, justa e boa, e Deus é imutável, e diz que qualquer um que mudar qualquer coisa desse livro vai pagar muito caro no inferno, por que eu devo achar que isso não é mais para mim? Por quê? Então, olha só, quando a gente pega, né, sobre a lei, tem ali, ó, né, que primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Aí você vai, por exemplo, no catecismo, diz, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí você vai assim, ó, no segundo, não farás para ti imagem de escultura. Aí vem alguém e muda, não vamos fazer isso não, vamos colocar, não invocar o nome de Deus em vão. Ué, mas espera aí, isso era o terceiro aqui. Por quê? Ah, porque a gente faz imagem de escultura. E a gente adora lá o santo não sei quanto, o santo não sei quem. Aí vem aqui, ó, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ah, a gente jogou isso para cá. Então vamos colocar aqui a guarda domingos e festas. Mas por quê? Aí o quarto mandamento, que era lembra-te do dia de sábado para santificar, que eles mudaram para o domingo. Eles meteram um honra teu pai e tua mãe. Tá, mas se eu fizer isso, vai ficar faltando, né? Um. Aí o que aconteceu? Eles pegaram aqui e colocaram não desejar a mulher do próximo como um mandamento e o não cobiçarás juntou ali. Pronto, fechei 10 mandamentos também. Tá, mas por que fizeram isso? Quem que mudou essa lei? Por que isso aconteceu? Aí é importante a gente entender o evento histórico disso. Aqui, ó. Ó, vou pegar aqui, ó, no Google, ó.
No dia 7 de março do ano 321, o imperador Constantino proclamou o domingo como dia de descanso, com o objetivo de organizar um calendário semanal, o dia do Deus Sol. Por isso que em inglês se chama Sunday. Divindade oficial do império nessa altura, o que explica a designação utilizada pelas linguagens germânicas nesse dia. Então, quando você vai lá entender o que aconteceu, olha só, que todos os juízes, todos os habitantes da terra e todos os mercadores artifícios descansem no venerável dia do Deus Sol. Ué? Então quer dizer que na Bíblia não está dizendo que o sábado mudou para o domingo? Não, em nenhum lugar. Não existe um lugar na Bíblia que diz que o sábado mudou para o domingo. Inclusive, quando a gente fala sobre aliança eterna, diz o seguinte, ó, pega aí Ezequiel 20:20, Marcos. Ezequiel 20:20. E a Renata vai pegar Êxodo 31:13. E o Ednei vai pegar Êxodo 31:17. Ezequiel 20:20, Êxodo 31:13 e Êxodo 31:17. Santifiquem os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor, seu Deus. Santifiquem os meus sábados, para que sirva de sinal entre eu e vocês. Olha só, mas ele estava falando isso lá para o povo, lá, Léo, lá no começo da Bíblia, né? Isso é lá no começo da Bíblia, não precisa disso, não. Então, vamos ver qual é a igreja final. Qual é a igreja final que vai estar de pé? Já dou para você falar daqui a pouco, Renata. Pega lá Apocalipse, deixa marcado aí onde você vai ler, mas vai lá para Apocalipse. Vai lá para Apocalipse 12, 17. 12, 17 diz o quê? Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos descendentes do filho dela. Quem são os descendentes do filho dela? Os que guardam os mandamentos de Deus. E têm o testemunho de Jesus. Ou seja, lá em Gênesis, Deus falou, o sábado vai ser o sinal entre eu e você. Jesus falou, se você me ama, você guarda os meus mandamentos. E falou de novo, se você guarda os meus mandamentos, você permanece em mim. Da mesma forma que eu guardo os mandamentos de Deus e permaneço dele. E aí, no fim, diz aqui que o dragão ia irar-se contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Ou seja, se em Gênesis, lá no começo da Bíblia está falando, e no fim da Bíblia está dizendo que esse é o povo, em que momento que o sábado deixou de ser? Vamos lá, Renata, lê aí o 31:13. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, o que vos santifica. Ou seja, está falando das gerações, depois. Lê aí, Ednei. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º descansou e tomou alento. Muito bem. É sinal para quando? Até quando Jesus morrer? O que está escrito aí que você acabou de ler? É para quando? Para sempre. Para sempre! É sinal para sempre. Então, quando que acaba? Nunca. Não acaba. Uai.
Então vamos lá. Quem mudou isso? E para vocês verem, né, que, né, Deus já sabia que isso ia acontecer. Deus já sabia que iam querer mudar. Esse tipo de coisa ia acontecer, ele já sabia. E ele já tinha previsto lá em Daniel 7:25. Vamos lá para Daniel. Daniel 7:25. Daniel 7:25. O que diz aí, ô Marcos? Lê pra gente. Daniel 7:25. Que profecia está escrito aqui? É, ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo. Tempos, metade de um tempo. Ou seja, o cerne aqui que a gente está estudando é a metade, ó. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. Vamos ler o que está escrito aqui na Wikipedia? O chamado Edito Constantino foi uma lei do imperador proclamada a fim de que? A fim de que? Com o objetivo de organizar o calendário semanal. Tadã! Profecia de Daniel se revelando aqui, ó. Então, meus amigos, a Bíblia já estava dizendo que a besta ia mudar os tempos e a lei. Isso aqui foi visto em 550 antes de Cristo. Aí, em 321 depois de Cristo, ou seja, 800 anos depois, chega um cara chamado Constantino e muda os tempos e a lei, cumprindo a profecia de Daniel. Então, o que está querendo dizer aqui, ó? Estes mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Os primeiros 4 mandamentos enfatizam o nosso amor a Deus. Lembra que Jesus falou? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E os 6 últimos falam sobre amor ao semelhante. Amar ao próximo como a ti mesmo. Como nós vimos ali, ele citou a Shema. Agora, e estes aqui? Sobre guardar castidade, guardar domingos e festas. Diz aqui, ó, estes mandamentos foram escritos pelo dedo do homem. Que homem? Aquele que mudou. Segundo mandamento, proíbe a adoração de imagens. Olha só, esse daqui foi retirado. A guarda do sábado passou para o domingo. O segundo foi para o quarto. Passou a ser terceiro. E aí ele divide um mandamento em 2 para continuar 10. Mas a pergunta é, onde na Bíblia que tem autoridade que se podia mudar a lei? Que se podia revogar a lei? Que se podia dizer que não precisa mais, não, tá. Agora, você tá pela graça, meu amigo. Você pode fazer o que você quiser. Você pode matar, você pode roubar, você pode estuprar, você pode... Tudo. Tudo que a lei falava que não fazia, você pode desonrar o seu pai e a sua mãe, você não precisa mais guardar o sábado, você pode cobiçar, porque agora você está sobre a nova aliança. Oi? Oi? Onde que está escrito isso? Qual que é o propósito da lei de Deus? Qual que é o propósito da lei de Deus? Vamos lá. Romanos 7. Vamos pegar aí. Marcos vai pegar aí Romanos 7:7. A Renata vai pegar 1 João 3:4. Eu vou pegar Gálatas 3:24. O Ednei vai pegar Salmo 19:7. É, Calma aí, você está muito rápido. Calma aí. Salmo 19. Vai, beleza, pode ir, pode ir.
Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Muito bem! Quem que escreveu Romano? Paulo? Paulo! Depois que Jesus morreu. Ué, se Jesus tivesse pregado a lei na cruz, por que Paulo ainda seguia os mandamentos e falava para as pessoas que eles tinham que seguir? Paulo falou assim: a lei é ruim? A lei é pecado? Claro que não, para de ser besta. Como é que eu vou saber se é pecado se eu não sigo a lei? Eu não ia saber que cobiça é pecado se não tiver escrito na lei. Ou seja, Paulo ratificou, Não teria um confirmou. parâmetro, né? Como é que você vai saber o que é certo e o que é errado se você não tem parâmetro? Aí, por isso que a nossa sociedade hoje é uma sociedade líquida. Nada é certo, nada é errado. Ai, matar alguém errado? Não, depende, cara. Depende. Você tem que entender o passado daquela pessoa e se ela só teve isso e essa foi a referência. Caramba, cara, como é que eu vou saber que é certo ou errado? Por isso que essa juventude hoje tá tudo se matando. O cara não sabe o que é certo ou errado. Tudo depende, tudo é líquido. Né? O Marcos, por exemplo, né, é uma exceção, né? Poucas pessoas abaixo de 30 anos hoje estão se preocupando, cara, eu preciso ler a Bíblia. Não, o que eles estão querendo saber? Bíblia do caraca, velho. Vamos encher a cara e... Então, o próprio Paulo falou, a lei é ruim? É claro que não, cara. Como é que eu ia saber o que é certo e errado se não tivesse a lei? Vamos lá. 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei de Deus. E ele está sendo claro. Não é o que você acha, não é o que você quer, não é o que você imagina, não é o que você gosta. É a transgressão da lei. Fim. Gálatas 3:24. Era eu? Era eu? Eu pensei que era Salmo, eu. Eu sou Salmo 3:24, tá na agulha aqui, peraí. De Ah, não. maneira, Vai. de maneira, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. O que é aio? Vocês sabem o que é aio na Bíblia? Aio era o nome que era dado ao professor que ensinava a criança. Era tipo tutor. Olha só como é que é importante você entender isso. O que ele está dizendo? Que quando a gente é batizado, a gente acredita em Jesus e tudo mais, a gente é tipo uma criancinha, não sabe, tá, o que é certo, papai? O que é errado, papai? O que é? A lei foi como aio, que nos levou até Cristo. Falou assim, ó, olha aqui, ó, tá vendo isso aqui? Ele morreu para que eu não precisasse morrer. Então a lei foi como aio, me levando até Cristo. Não dizendo que eu não preciso respeitar o aio, mas dizendo que ele pagou o preço pela transgressão. Agora eu preciso aceitá-lo. Senão eu vou pagar o preço pela transgressão. E aí vem uma coisa importante. Tem muita gente que não acredita que vai ter um inferno e que Deus vai matar todo mundo. Por quê? Porque eles falam o seguinte, não, Jesus morreu por todo mundo, cara. Jesus morreu por todos. Então o amor de Deus é suficiente, vai salvar todo mundo. Tá, então peraí. O que é pecado, então? Então o que é transgressão da lei? O que é errado de eu fazer nesse mundo? Nada? Então eu vou ser salvo, não importa o que aconteça? Por quê?
Porque as pessoas não entendem que a lei é o aio. É a lei que te leva e te mostra, olha, esse é o caminho aqui, ó, tá vendo? Como a própria Jesus disse, se me amardes, vocês guardam os meus mandamentos. Veja bem, se eu amo a Cristo, eu sigo os mandamentos de Deus. Não está dizendo que eu tenho que guardar os mandamentos de Deus para poder amar a Cristo. Não. Se eu amo a Cristo, eu guardo os mandamentos dele. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, quando a gente está estudando sobre isso, a gente entende o quê? Caramba, se a lei é o aio que me mostra para Cristo, significa que eu amo, eu respeito o aio, eu respeito a lei, amo a Cristo. Porque se eu pecar, e o que é pecar? Transgressão da lei, eu vou até Cristo e peço perdão. Porque o próprio apóstolo falou, filhinhos, eu vos falo isso para que não pequeis. Vamos lá. 1 João 2. 1 João 2. Ah, ele está escrito lá. Depois a gente vai ler. Esquece. Depois está escrito aqui. Depois eu já estou pulando barco aqui. Já estou falando coisa na frente. Vamos lá. Deixa eu ler aqui Salmo 19, 7. Salmo 19, 7, que estava aqui na agulha e aí eu tirei. Por quê? Porque minha vida é assim. Salmo 19, 7. Vamos lá. Deixa eu ler aqui, ó. Ó. Está escrito aqui. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha só, dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. Salmo 119, 45 e Tiago 2:8. Quem já tem esses dois aí? Salmo 119. Oi? Estou com o Tiago já. Tá, então deixa Tiago na mão da Renata e o Marcos pega aí o Salmo 119, 45. Andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Olha que coisa doida! Não parece não parece dissonante? Não parece incongruente? Diz aqui: andarei em liberdade porque busquei a tua lei, porque busquei os teus preceitos. O que isso significa? Eu quero ser livre, eu sigo a lei de Deus. Ah, mas como assim, cara? Se eu sigo uma lei, quer dizer que eu sou preso à lei. Mas você vai ser livre da lei do pecado e da morte. Então, diz aqui, ó, falarei, desculpa, olha o verso 44 que diz aqui, ó, observarei continuamente a tua lei, para sempre e eternamente. Verso 44 está dizendo aqui. E o 45 confirma, andarei assim em liberdade, porque eu busquei os teus prefeitos, os seus preceitos, prefeitos não, né? Preceitos. Olha só, o próprio Davi falando, cara, você quer ter liberdade da morte porque você peca? Guarda os mandamentos de Deus. Você vai andar em liberdade. Porque você não vai pecar, querido. Se você guarda os mandamentos de Deus, tu não peca, porque tu não vai contra. Se eu não peco, se eu não vou contra, eu estou em liberdade. Por quê? Liberdade do quê? De pecar e morrer. Agora, se eu pecar, eu tenho Jesus como advogado. Vamos lá, Salmo 119, 45, a gente já leu. Tiago 2:8, o que diz aí? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Fazeis bem, a lei régia. Ou seja, se eu obedeço a lei e eu amo o próximo como a mim mesmo, eu faço bem.
Ou seja, quer dizer que eu vou estar no caminho certo. 1 João 1, de 8 a 9, diz aqui, ó, que o objetivo da lei é mostrar a condição do pecador. Olha só, 1, 8 a 9, diz o seguinte: contudo vos escrevo novo mandamento, que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Oh, desculpa, eu tô lendo o 2, 8 a 9, 1, 8 a 9, mas eu vou explicar isso aí depois, tá? Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo e para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, se eu peco, eu posso ir a Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele é fiel em me perdoar. Mas, Leo, você agora foi pego porque você leu João 2, que fala o seguinte: contudo vos escrevo um novo mandamento, que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando e já brilha a luz verdadeira. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Porém, aquele que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe que vai para onde vai, porque as trevas lhe cegaram. Onde que está dizendo que os outros mandamentos foram abolidos aqui? Ele está falando, vou adicionar mais um para vocês aí. Ele está falando isso. Um novo mandamento vos dou. Não é que o antigo não existe mais. Eu vou te dar mais um. Eu vou te dar mais um. Então, primeira carta de João está falando assim, ó, para de se odiar. Para de se odiar um outro aí, ficar com raiva. É isso que ele está falando. Mas, voltando aqui ao 1 João 1, 8 e 9, diz o quê? Se dissermos que não temos pecado nenhum, estamos nos enganando a nós mesmos e não há verdade em nós. Se, porém, confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ou seja, o objetivo da lei é mostrar o quê? Ih, filho, você pecou, hein? Você pecou. Você errou. Como é que eu vou saber se eu pequei ou se eu errei se eu não tenho uma lei? Então, a lei é para isso. Outro objetivo da lei de Deus, levar o pecador até Cristo. Vamos lá, Romanos 10, 4. Lê para mim aí, Ednei. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Muito bem. Outra passagem que algumas pessoas que dizem que Jesus acabou com a lei. Não, ele está dizendo que o fim da lei foi Cristo. Por que o fim da lei foi Cristo? Porque ele morreu. Quando eu peco, eu não tinha que morrer? Este não era o fim da lei? A partir daí, ou um cordeiro tinha que morrer, e a partir da lei, a lei não ia mais me condenar, não é? Pequei. Tô lá no tempo de Moisés, tá bom? Pequei. Putz, pequei. Não morri. Então eu vou lá e mato um cordeiro. Pronto, a lei não está mais pesando em mim, porque o meu pecado está perdoado. Jesus veio. Morreu. Eu pequei. Eu preciso morrer? Não. Eu preciso matar um cordeiro? Não. Por quê? Porque o fim da lei é Cristo. Então eu vou até Cristo e peço perdão pelo meu pecado. Entende? E aí, algumas pessoas falam assim, mas Romanos 8:3 fala que é impossível a lei salvar as pessoas. Vamos lá. Romanos 8:3. Dá uma olhada aí. Diz o seguinte. Lê para mim, Ednei, de novo. Vai. 8:3. Porquanto o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne
o pecado. Vou explicar este verso, que parece ser difícil, mas não é. Pois Quase grego, né? Parece grego. o que era impossível para a lei. O que é impossível para a lei? A lei não salva ninguém, a lei condena. O que é impossível para a lei? Salvar. Porque a lei serve para me mostrar se eu estou em pecado ou não. Esse é o objetivo da lei. Então vamos lá. Pois o que era impossível para a lei? O que era impossível? Salvar. Visto que ela estava enferma pela carne, o que é enferma pela carne? Cara, se eu pela carne peco, eu morro e não tem solução. Sabe aquela doença crônica, aquela doença terminal? Estar enfermo pela carne, tipo, eu como carne, eu como pessoa pequei. A lei me condena, pronto. E agora, o que acontece? Se eu não mato o cordeiro ou não aceito Jesus, nada, eu vou morrer. É impossível a lei me salvar. Mas aí vem o quê? Deus enviou o seu filho em semelhante de carne. Ou seja, meus amigos, vocês seres humanos pecaram, né? Sim, pecamos. Em carne, né? Em carne. Então eu enviei o meu filho em carne também para morrer no teu lugar. Para fazer o que a lei não podia, que era te salvar da morte. E aí ele continua aqui, enviando o seu filho em semelhança de carne do pecado. Pelo pecado, condenou ele na carne. Ou seja, Jesus veio na carne e condenou o próprio pecado na carne. O que é condenar o próprio pecado? O pecado não tem autoridade sobre Jesus, porque ele nasceu, viveu e morreu sem pecado. Só que por que ele precisava morrer então? Para que eu, que na carne pequei, pudesse ser salvo, pudesse participar da vida eterna. Por isso que, acho que, se eu não me engano, o apóstolo Paulo também fala, para que nós participemos também da ressurreição de Cristo. Porque se eu errei na carne, Jesus morreu e condenou o pecado na carne. Eu posso ir até ele e falar o seguinte: perdão, Pai, fiz besteira, fiz errado, me perdoa, hoje eu errei. Por isso que o fim da lei é Cristo, porque se eu vou lá, peço perdão pelo meu pecado, Jesus já morreu. Eu não preciso pagar penitência. Eu não preciso andar no milho. Eu não preciso andar de joelho 500 quilômetros até Nossa Senhora da Aparecida. Não preciso. Porque Jesus já pagou o pecado. Se eu não aceito isso, se eu não aceito que Jesus já pagou, que eu ainda tenho que fazer alguma coisa, que eu ainda tenho que fazer uma penitência, eu estou falando que o pecado, que a morte de Jesus não é o suficiente. Porque eu ainda preciso fazer alguma coisa. Jesus morreu por você. Ele é muito bom, né? Jesus morreu. Mas o meu pecado foi bem complicado. Então é melhor eu orar umas 700 Ave Maria, 250 Pai Nosso e andar de joelho por 70 quilômetros. Caramba, que morte meio meia boca. Imagina, se fosse assim no tempo de Moisés também. Pequei. Ó, tá aqui o meu melhor cordeiro. Matei, putz, eu matei, uma pena, eu errei. Então, agora que você matou o cordeiro, veja bem, não é bem suficiente. Você ainda precisa subir aquele monte Sinai de costas e dar 3 piruetas lá. Mas da onde tá vindo isso, velho? Mas hoje a gente acha que tem que fazer alguma coisa. E aí volta agora, né? 1 João 2,4. Lá na 1 João 2,4. Diz aí, agora sim, né? Ninguém é justificado por guardar a lei. Porém, a transgressão deliberada da lei leva à condenação. Por outro lado, a obediência é uma prova de que estamos salvos em Jesus. Vamos lá, lembra? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, olha só. 1 João 2,4. Lê aí, Renata. Aquele que diz, eu conheço e não guardo seus mandamentos, é mentiroso,
e nele não está a verdade. Muito bem, olha só. Ai, 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 esse verso é muito bom. Aquele que diz, não, eu conheço Jesus, eu ando com Jesus, eu amo Jesus, mas não guarda os seus mandamentos, é um mentiroso. Mentiroso. A Bíblia está dizendo aqui. Aquele que diz que ama Jesus e não guarda os mandamentos de Deus é um liar, liar, pants on fire. Mentiroso. E aí, ele ainda diz o seguinte, né? Olha só. Capítulo 2, versículo 1, ele diz o seguinte: meus filhinhos, eu estou dizendo essas coisas para vocês, para que vocês não pequem. O que é pecar? Transgredir a lei. Porém, se você pecar, nós temos um advogado, Cristo, o justo. O que quer dizer? Meu amigo, não é para pecar. Você tem a lei e você segue a lei. Se você errar, peça perdão para Jesus, porque ele vai te perdoar, porque ele é o único que pode fazer isso, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá em João 1. Vamos lá, agora é João 1, 29 e 30. Lê para mim aí, Marcos. João 1, 29 e 30. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, que já existia antes de mim. Muito bem. Olha só. Primeira coisa importante. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João já tinha entendido o que era. Qual era o papel de Jesus? Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Ele sabia que a partir daquele momento, quando Jesus morresse, não ia precisar mais. Ele chegou a ver isso? Não, mas ele já entendia isso. Ele já entendia que todo o sistema sacrificial que era feito desde Moisés apontava para um Messias que viria para tirar o pecado do mundo. É por isso que ele pregava: arrependei-vos. Enquanto os outros pregavam que o Messias ia vir para poder libertar o povo de Israel do jugo romano. Mas ele já sabia disso. Outro ponto importante aqui, que está no verso 30. Este é aquele do qual disse: após mim vem um homem que veio primeiro. Ué? Como assim veio primeiro? Como assim veio primeiro? Se você ler a história de Isabel e de Maria, Isabel teve João primeiro. Como é que ele veio primeiro? Porque ele sabia que Jesus era Deus e que ele existia muito antes. Então, meus amigos, voltando aqui, a obediência é uma prova de que eu sigo a Jesus. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Assim como eu guardo os mandamentos do meu Pai e estou com eles, se vocês guardam os meus mandamentos, vocês estão comigo. Jesus cita pessoas que foram obedientes à lei de Deus. Jesus faz referência a isso? Vamos lá. Ednei, Marcos 7, 6 e 9. Marcos 7, 6 e 9. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando os mandamentos de Deus.
guardais as tradições de homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais os preceitos de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Muito bem. Só para vocês entenderem que o meu ainda tem como lavar dos jarros e dos copos e muitas outras coisas semelhantes. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo sobre a lei dos farisaísmo, a lei do farisaísmo, que criou 613 preceitos que eles diziam que era tão importante quanto os 10 mandamentos de Deus. Veja bem, olha a palavra de Jesus aqui, ó. Hipócritas, honram-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Deixando o mandamento de Deus, guardam a tradição dos homens, como lavar os jarros e dos copos e muitas outras coisas semelhantes a essa. O que ele está falando? Ele está falando que eu não preciso guardar a lei de Deus? Muito pelo contrário. Ele está falando que o cara é hipócrita porque ele diz que as regras que ele colocou vale tanto quanto a lei de Deus. Então, voltando aqui, né? Jesus cita o profeta Isaías ao repreender o comportamento de pessoas que em seu tempo seguiam e ensinavam tradições humanas contrárias ao ensino. Hoje não é muito diferente. Diante disso, precisamos atentar ao conselho bíblico. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. E aí, o quanto da lei uma pessoa deve observar? Tiago 2:10. Tiago 2:10. Lê aí, Renata. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Muito bem. O que está dizendo aqui? Eu não mato, eu não roubo, mas eu adultero. Está quebrando a lei. Eu não mato, não roubo, não adultero, mas eu não guardo o sábado. Está quebrando a lei. Eu não mato, não roubo, não adultero, não guardo o sábado. Mas olha, eu queria tanto ter aquela casa maravilhosa. Está cobiçando, então tu está quebrando a lei. Diz aqui, ó. Qualquer um que guardar toda a lei, mas tropeçar num só ponto, é culpado de todos. Ou seja, o que é culpado de todos? Você vai ser condenado pela lei. E a lei condena. Mas como é que a lei é santa, justa e boa se ela me condena? Ué, ela é santa, e se você não é santo, ela mostra. Ela é justa, ou seja, se você guarda, ok. Se você não guarda, ela é justa de dizer que você não guarda. E é boa, por que é boa? Porque ela te aponta para Cristo e aponta que você é pecador. E se você seguir a lei e aceitar a Cristo, parabéns, você vai para o céu. Então aqui, o que o salmista pediu a Deus referente à lei de Deus? Vamos lá, Salmo 119, 33 e 34. Acho que a gente já leu isso aqui, né? 119, 33 e 34? Eu acho que já leu. Mas enfim. Se eu não estiver errado... Não 33, lemos não. 34 não. Não, lê aí para mim então. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguireis até o fim. Dai-me entendimento e guardarei a tua lei de todo o coração a cumprirei. Dá-me entendimento, eu guardarei a tua lei, e a observarei de todo o meu coração. Lembra? Amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. O salmista pediu sabedoria para poder obedecer às leis, e nós devemos fazer o mesmo. Davi reconhecia que o resultado da obediência da lei é alegria, paz, sabedoria. Né? A gente já leu esse Salmo 19 aí. Tal obediência é uma prova do nosso amor a Deus. Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, meus amigos, vamos lá. Para a gente poder finalizar aqui, porque nós já estamos a 1h45, quase 2 horas falando sobre isso.
Deus deu o mandamento e disse que no fim dos tempos, a igreja remanescente que estaria lutando contra o dragão nos últimos dias seriam aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Nós lemos isso em Apocalipse 12. Nós lemos lá que Deus falou, vai ser uma aliança perpétua, para todo sempre. Jesus disse, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Os apóstolos diziam, a lei é santa, justa e boa, porque sem ela não consigo saber o que é pecado. E depois Paulo fala, o que era impossível para a lei me salvar, Jesus veio e fez. Mas a lei me mostra o que é certo e o que é errado. Mas ela não me salva. Mas, se eu amo a Jesus, eu sigo a lei, porque eu não quero pecar. E a própria, para a gente finalizar, diz que se você é cheio do Espírito, nova criatura você não vive mais pecando. Porque as coisas antigas já passaram. Entende? Então, olha só. 2 Coríntios 5, 17 a 21. Vamos pegar aqui, ó. 2 Coríntios 5, 17 a 21. Nossa, Coríntios vazou da minha Bíblia aqui agora. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura. É nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. Muito bem. Olha só. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como Deus por nós rogasse. Rogamo-vos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, meus amigos, como diz, eu falo todas essas coisas para que vocês não pequem. Mas se você pecar, vai para Jesus. Ele é o fim da lei. Ele é a morte que você deveria sofrer, que eu deveria sofrer, que na época antiga um cordeirinho deveria sofrer. Essa é a aliança. Essa é a novidade de vida. Essa é a diferença. Para que a gente não ache que, não, Deus morreu por todo mundo, então agora eu posso fazer o que eu quiser. Não. Se você foi comprado pelo preço da morte de Cristo, você tem que amar a Deus, amar a Cristo. E ele disse que as pessoas que amam a ele guardam os mandamentos, assim como ele também fez. Porque ele não veio para mudar ou para revogar, ele veio para cumprir. Então, você quer ser um cristão? Cumpra também. Dúvidas? Perguntas? Questionamentos? Fala, Marcos. Léo, só queria tirar uma dúvida com você em relação a 2 versículos que eu tô lendo Provérbios esse mês. Tá. De Provérbios, é só 2 versículos rapidinho. Vamos lá, não tem problema. Deixa eu abrir aqui Provérbios. Eu até marquei aqui os versículos para te falar. Aqui, ó, Provérbios 26, 4 e 5. 26, 4 e 5. Deixa eu ler aqui. Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faças semelhantes a ele. Responde ao tolo segundo sua estultícia, para que ele não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Você não entendeu isso aqui? Não, porque, tipo, meio que se anulam, assim. Tá, então vamos lá. Não responda ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faça semelhantes a ele. Ou seja, não se rebaixe do jeito que ele é. Tipo, vamos lá. Um te xinga, você xinga ele também. Tô dando um exemplo meio cru, assim, tá? Mas ele fala, não se rebaixe.
para que você não seja semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. O que ele está dizendo é o seguinte: se você responde ao tolo, olha só, se você responde ao tolo de acordo com a burrice dele, ele vai achar que ele é inteligente e você que é o tontão. Entendeu? Ah, agora eu entendi. Então a primeira é, não se rebaixa, cara. Pra você não ficar igual a ele. Porque se você responde ele do mesmo nível, ele vai achar que ele é melhor do que você. Aham. É que eu achei que esse 5 era tipo, era outro, entre aspas, conselho, entendeu? Ele não, Aham. é tipo uma sequência. Uhum. Se É você tipo fizer isso, se, você se você responder, daí. Entendi. você vai estar ferrado. Beleza. Próximo. Fechou. Era só esse? Era só esse mesmo. Então tá bom. Beleza. Pensei que tinha mais um. Então tá bom. Senhores, vamos orar. Vamos orar agradecendo a Deus que Ele esteve conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, 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 Pai. Nós queremos guardar a Tua lei. Pai, nós somos falhos, nós erramos, nós pecamos. Às vezes nós pecamos inconsciente. Mas o Senhor mesmo disse que o Senhor perdoa o tempo de ignorância. O Senhor não leva em conta o tempo de ignorância, mas a partir do momento que nós temos a luz, que nós possamos optar por segui-la, Pai. Porque isso é o que o teu Santo Espírito quer. Senhor Deus, nos perdoa porque nós erramos. Às vezes nós pensamos coisas que não deveríamos. Às vezes nós fazemos coisas que não deveríamos. Às vezes nós até incentivamos pessoas de fazer coisas que nós não deveríamos fazer ou incentivar. Pai, que nós não sejamos tolos. Que nós não nos misturemos com essas pessoas que acham que está tudo bem. Pai, nos ajude a amar a tua lei. Meditá-la de dia e de noite. Que nos ajude, Pai eterno, a entender que a tua lei leva a Cristo. Nos mostra que nós erramos. Nos mostra que nós pecamos. E que se isso acontecer, se nós reconhecermos que estamos errados pela lei, que nós possamos ir a Cristo Jesus, que é santo e misericordioso advogado. Porque este morreu sem nenhuma culpa. Pai, nos ajude a ser pessoas melhores, esposos, esposas, pais, filhos, namorados, namoradas. Pai, nos ajude a ser pessoas melhores. Que nós possamos seguir ao teu exemplo todos os dias. Nós pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz. Amém. Muito obrigado, amigos. Tudo de bom. Boa noite. Valeu, Obrigada. gente. Beijo no Boa noite. coração. Até. Valeu. Tchau.